Alô, boa noite. Boa noite, pessoal. Então, hoje a live vai ser incrível. Mais uma live incrível. Olhem só. Vamos ter aqui a especial presença do Maurício Lima, DJ surfista. É o nome dele aqui no Instagram. Vamos falar sobre como é que podemos ter um estilo de vida carnívoro. Vamos lá, vai ser uma conversa única. Estou muito entusiasmada. Fiquem até ao fim porque, gente, é muito. Boa, Maurício. Galera, já podem já enviando esta conversa para os vossos amigos, partilhando aí nas redes, tá? Vamos lá. Oi, Maurício. Olá, Boa Sara. noite. Oi. Opa, muito obrigada uma vez mais por teres aceito esta conversa. Estou muito feliz, Maurício. Ui. Então, Espera aí, deixa eu aí aumentar. tá também. Então, entrou a Tati. A Tati é a tua companheira, certo? Vocês Sim. os dois são um casal carnívoro. Aí, muito maravilhoso. Boa. Maurício, se quiseres apresentar-te tu mesmo aqui ao pessoal. A conexão é que tá um pouco, eu não ouvi direito, a conexão falha um pouquinho. Se quiseres te apresentar ao pessoal, seja bem-vindo. Ah, ok. Então, para quem não me conhece, Maurício, vulgo DJ surfista das redes sociais. Eu sou analista de sistemas, tenho como hobby música eletrônica e surf, sendo que o surf já tá um pouco aposentado nos últimos anos. E nos últimos 5 anos eu me interessei muito sobre essa parte de nutrição e saúde metabólica, venho estudando junto com o Tati, com o objetivo de melhorar a nossa saúde. E nos últimos 3 anos a gente passou a adotar uma dieta baseada em alimentos de origem animal, né? Quase totalmente 100%. A gente manteve basicamente só o café e o vinho esse tempo todo, e algumas exceções que a gente de vez em quando faz, que a gente deve falar mais para frente. Mas Boa. basicamente o resumo é esse aí. Ok, então, mas conta lá, Maurício, como é que entraste na dieta? Porque o que é que te levou a pensar? Não, vamos só ficar na carne, peixe e ovo. Exatamente. Bom, eu até 2015, mais ou menos, eu nunca fiz dieta, nunca me preocupei com saúde nem nada. Já estava com a síndrome metabólica não diagnosticada, porque eu já tinha esteatose hepática, já tinha hipertensão, estava com obesidade, acho que grau 1 ou grau 2, que eu tinha 115 quilos na época. Mas enfim, comia de tudo, bebia loucamente, como se não houvesse amanhã, comia também de tudo, sem me preocupar com nada. Porque eu nunca fui fazer dieta, então para mim não fazia sentido. Eu sempre gostei muito de comer e de beber, então era loucura para mim ficar contando calorias. No máximo eu tinha começado a fazer um treinozinho em academia de 2010 para cá. Agora sempre foi muito ativo desde pequeno em relação a esportes. Gostava muito, além do surf, tênis, skate, corrida e tal. Então, mas não adiantava nada, né? Porque comia, acabava detonando a saúde pelo outro lado. Mas então, 2015 conheci 2013 conheci Tati, né? Mas em 2015 ela já estava com alguns problemas nas articulações, com muitas dores e tal. E aí ela viu que precisava botar o glúten. E descobriu, vamos testar e tal. Eu falei, pô, vou ter que parar de tomar cerveja, terrível, não. Mas enfim, aí eu acompanhei, na verdade, para poder facilitar, né? Senão ela ia fazer uma dieta, eu fazendo outra, eu falei, vamos nessa. E aí ela veio com aquele negócio de gordura, de colesterol e tal. Né? Para mim já era muita maluquice, porque ia de encontro a tudo. Mas, resumo é que a gente começou a fazer aparelho, ela começou a melhorar os sintomas, eu comecei a emagrecer muito rapidamente, nos 6 primeiros meses, eu acho que eu perdi, acho que eu fui bater 75 quilos, eu acho, eu desci, né, tudo, não, mas assim, em 6, 8 meses eu desci esse peso todo. Hoje eu tô com 80, já estabilizado nos últimos 5 anos, isso é uma coisa que não oscila mais, o corpo desceu um pouco mais, depois voltou, então é uma coisa que a gente ele mesmo se ajusta sem você se preocupar muito com isso. E eu não estava fazendo muito, na verdade eu colei junto, agora estou me lembrando uma coisa, que eu ia fazer cirurgia para correção do septo, né? Porque eu roncava demais, então Tati não conseguia dormir direito, então eu falei, vamos fazer
Fui no médico, o médico ó, tem que fazer uma cirurgia para tentar melhorar e tal, mas aí comecei a fazer dieta ao mesmo tempo, né? Comecei a perder peso. Aí ele falou, ó, se você realmente emagrecer, talvez não precise fazer dieta, ou não precise fazer cirurgia. E acontece que, pronto, 4 meses antes do final do ano, isso foi em junho ou julho de 2015. Então, no final do ano, já tinha perdido muito peso, já tinha parado de roncar. Desde então, parei, graças a Deus. E pronto, a gente fez a limpa alimentação, tudo ótimo, aí fomos melhorando. Uma coisa que a gente não fez foi justamente começar tudo querendo fazer perfeito. Então, a gente foi tentando fazer o máximo, mas pequenos passos, né? Cortando glúten, priorizando o sono, comendo alimentos orgânicos, enfim, suplementando o que podia suplementar, que a gente achava que tinha as deficiências e tal. E depois de 4 meses, a gente marcou com o nosso médico, ainda é o nosso médico atual, do Duarte, para fazer o check-up para ver como é que estava a saúde. Então, a gente fez, viu que estava tudo ótimo, estava no caminho certo. E continuamos a partir daí. Eu fiquei mais na low carb, Tati foi mais para cetogênica, isso uns 2 anos. E em 2017, início de 2017, já começou a bombar. Shawn Baker nas redes sociais, falando de carnívoro e tal. Tinha visto já Charlene e tal. E mais umas 2 ou 3 pessoas, não mais que isso. Mas na época a gente leu loucura, vida que segue. Nossa saúde já estava muito boa, 100%, né? A gente faz um check-up anual e tudo ótimo. Eu falei, porra, vamos melhorando. Eu, quando comecei, já até falei em outro podcast, minha testosterona era abaixo da metade do mínimo, meus hormônios todos bagunçados, enfim, todos os indicadores loucos. E até então já estava tudo ótimo. Então, a gente não resolveu fazer a dieta carnívora por um problema de doença. No meu caso, não foi porque eu não tinha mais nada do que me queixar, já estava no meu peso bom. Mas, como objetivo é a saúde, se tem uma possibilidade de uma estratégia que possa trazer mais saúde, por que não testar, né? E a gente, como sempre vem estudando ao longo dos anos, viu que não tinha realmente nenhum risco. Ao contrário, tinha só os depoimentos do pessoal que já fazia mais de 20 anos, 15 anos, o pessoal das antigas, desde o início dos anos 2000 a galera já faz. Tinha o caso de Osley Stanley, que ele ficou acho que 53 anos na carnívora, é o caso maior que eu conheço. Ele já faleceu por um câncer, acho que foi na garganta, alguma coisa assim. Mas, enfim, a gente viu que não tinha nenhum risco. Shawn Baker, na época, fez um desafio de 30 ou foi 90 dias, alguma coisa assim, de dieta carnívora, que você se cadastrava no site, N-Cosmene, e pronto, você botava lá o que você estava comendo, você estava fazendo, e também junto que tinha um desafio de push-ups. A gente resolveu, eu falei, vamos testar então isso aí para ver o que é que dá. E a gente fez questão de testar sem parando toda a suplementação que a gente estava fazendo para poder fazer só alimentação mesmo. E depois comparar os exames. Então, 6 meses depois, a gente repetiu nossa bateria de exames, comparou com os anteriores da cetogênica e low carb e viu que estava tudo muito equiparado. Só que com a diferença que a gente não estava mais suplementando nada e sem nenhum vegetal. E nesse primeiro ano, realmente, da carnívora, a gente fez ela bem limpa. Não da Lion Diet, como a galera hoje está chamando, só ruminantes, não. A gente comia de tudo, sem problema nenhum. Frutos do mar, vísceras, aves, qualquer coisa. E já estava um marcador ou outro que estava um pouco divergente, mas a gente sabia que isso aqui é fase de adaptação, porque você passa a vida inteira comendo de uma forma, então você vai mudar. Não pode ter essa ânsia de pronto, como o pessoal às vezes faz carnívoro. Testei por 10, 5 dias, 30 dias. A gente sabe que não é assim. Demora muito para o corpo realmente ficar muito mais otimizado para você usar sua gordura e lidar com a fonte principal de energia. Pronto, a gente fez a bateria de 6 meses, depois aí a segunda só foi fazer com 18 meses. Aí sim, essa daí já estava bem melhor. E os marcadores já estavam todos ok. E não tinha mais... O que era para 30 dias virou 90, virou 6 meses, 2 anos. A gente tem agora mais de 3 anos. A gente fez 3 anos agora em setembro. E não penso em voltar. Claro que ao longo desses anos a gente fez vários ajustes. Não é do jeito que a gente começou, a gente continua tendo até hoje. A gente tem que fazer alguns ajustes, porque você vai percebendo a necessidade. O corpo vai sinalizando, você vai mudando, vai envelhecendo também, você vai percebendo sua tolerância mais à proteína, mais gordura. Você vai se conhecendo. E fica muito fácil isso, porque o corpo vai dando os sinais claros do que se ele está gostando ou não. Mas, então, longa história para o resumo é que a gente fez a testar a estratégia só para ver se realmente a saúde é melhor. E melhorou em vários aspectos. Mesmo já estando com a cetogênica e low carb, eu mais low carb, sempre comia um pouco mais de carbo, Tati mais cetogênico, a gente queria ver se ainda podia ser melhor. E a gente, até hoje, não resolveu voltar atrás.
Uau, Mas, sério, é muita inspiração, Maurício. Muito grata pela tua partilha. Galera, para quem não sabe, o Maurício tem um site, junto com a Tati, a sua companheira, né? sim, É um website, é estilo de vida carnívoro, que para mim tem sido assim muita inspiração, Maurício, só para teres noção, vou fazer um ano que estou na dieta carnívora e, bom, vim de um registro diferente do teu, tive 7 anos sim. vegetariana e há algum tempo vegana também. E então, pronto. O teu site me ajudou bastante. E depois só depois é que descobri que eras tu, nem sei. Ou seja, aquilo apareceu lá, vi bastante, porque basicamente o Maurício faz tradução de muitos documentos em inglês, certo, Maurício? Queres falar só um pouquinho do site? Já agora é um tema. Pronto. Então, a gente começou a fazer, conforme a gente ia estudando e achando alguns artigos interessantes, e a gente tem que compartilhar isso aí. No início você até tende realmente a virar um pouco militante, porque você quer que muda a alimentação das pessoas e tal, porque você vê tanto benefício e quer botar. Então a gente pecou um pouco disso no início. Eu acho que normal, todo mundo passa por essa fase. Depois aí você recua e vai dizer, bom, eu vou ainda compartilhar minhas informações, mas vou deixar ela acessível para quem quiser assistir, ou quem quiser ler, ou enfim, qualquer coisa. E Instagram, todos os dias tem algum artigo novo, eu fazer tradução. Só que a gente sabe das limitações de 2.200 caracteres, quantidade de fotos, para botar vídeo é complicado e tal. Aí não teve jeito. Depois, demorou até, eu acho que um ano, dois, o site, acho que não tem nenhum, não, já fez um ano agora, mais ou menos. Mas aí foi a solução óbvia, né? Vamos botar no site, porque aí você fica para achar as referências, é muito mais fácil. Não tem limite de conteúdo nem nada, dá para clicar em tudo e ver as informações. E na verdade, serve para o pessoal e para mim também, porque eu já tenho, acho que quase 1.200 posts, mais ou menos, entre artigos, entrevistas, podcasts, livros, documentários. E claro que eu li todos, traduzi a maioria, o que é em inglês eu realmente traduzi, mas não tem como gravar todas as informações. Então ali, mas quando tem algum assunto e tal, o que eu vejo, então os comentários que eu faço no post de Altran, alguma outra coisa, eu vou me buscar no meu site, com certeza, porque aí referência eu sei que, rapaz, eu já li sobre isso, eu já publiquei e tal, aí eu vou lá, releio de vez em quando, e aí serve como meu ponto de informação. O objetivo não é servir os dois públicos, tanto o pessoal técnico, porque os profissionais da área às vezes têm a deficiência de achar alguns estudos específicos para a área de nutrição, então já ajuda bastante. Infelizmente, tem alguns profissionais ainda da área de saúde que também não estão familiarizados muito com o inglês, então tem a tradução também para nem isso ter essa dificuldade. E o público leigo também, porque tem vários artigos que estão em linguagem clara, sem muito termo técnico, que dá para passar a mensagem e você entender e fazer pesquisa sobre os temas mais recorrentes que você e dúvidas que vai ter na carnívora. E basicamente é isso. Vou servir como uma base para qualquer dúvida em relação à alimentação. Só que não, eu acabo, conforme o tempo, eu extrapolei um pouco os assuntos para realmente a área de saúde em geral. A carnívora, eu acho que é uns 80% ou 90% do site, mas tem assuntos de outras coisas, tem a parte de treinamento, alguns estudos também e tal, porque o estilo de vida carnívoro não é só comer carne nem nada, então envolve outras coisas, um sono de qualidade, se exercitar bem, entender de outros aspectos da saúde que pode estar influenciando sua qualidade de vida. Então, o que eu vejo relevante, que dá para melhorar em algum aspecto no nosso físico e mental, eu resolvo compartilhar. E acho que tem feito realmente tem servido de boa ajuda para a maioria das pessoas. Sim, para mim tem servido muito mesmo e partilhei o teu site já com muita gente, então segue aí no foco, até porque é isso. Galera, quando eu também entrei para esta dieta, senti que havia muita falta de documentação em português e aí ajudou bastante, né? Porque assim, bom, como você diz, faz tradução de muito documento é essencial. Então, agora, assim, resume aí um pouquinho para o pessoal, Maurício, qual é o nível de carnívora que tu fazes, até mesmo lá no site tu ensinas isso, né? Que há vários níveis. Ou seja, basicamente, quais são os alimentos que tu priorizas e que tu recomendas, não só para ti, como tu falaste, não é? Já é autoconhecimento, já experimentaste muita coisa e agora reajustaste ao teu estilo de vida. Pronto. Sem dúvida, começamos e continuamos ainda com
a maior parte da alimentação de ruminantes, mais especificamente carne bovina. Essa daí não tem como abrir mão, porque além de ser muito nutritiva, é a que realmente dá saciedade, é a que deixa você tranquilo para poder ficar longe das compulsões e mais rica em nutrientes. Né? A gente tem cordeiro, que a gente gosta muito, as nossas principais. Primeiro, boi, carne de cordeiro também, ou carneiro, mas mais cordeiro, a gente gosta mais do sabor. E porco e aves. Só que aí, eventualmente, né? Nossa dieta praticamente é no segunda a sexta, a gente sempre come o básico, uma víscera todo de fígado, praticamente a gente come quase todo dia. A gente alterna muito pouco as vísceras, né? Na verdade, altera as vísceras assim por semana. Essa semana eu vou comprar fígado, semana que vem comprar rim. Ok. Recentemente experimentamos testículo bovino, Tati compra, faz língua, coração bovino, coração. Enfim, tem, para quem acha que a dieta é monótona, é só ir particionando por cada pedaço de cada bicho em uma semana para ver quando você vai conseguir repetir de novo. Mas fígado a gente come diariamente. Também é a diferença. Quando a gente fala de comer vísceras, a gente não faz uma refeição só de vísceras, a gente bota como acompanhamento. Então, com certeza, carne vermelha e uma víscera. Ou frutos do mar também, que a gente adora, camarão, peixe. Hoje, eu acabei de postar até nesse instante, a gente fez foi no mercado pela manhã e achou lá medalhão de avestruz, nunca tinha comido. E esperando que era... A gente comprou achando que ia ser uma carne branca e tal, na hora que não sabia também. Carne vermelha, deliciosa, super macia, pobre em gordura e colesterol e tal, mas, porra, muito bom. Para quem quer comer ave e tá enjoado do frango e tal, tá aí uma boa dica. Só o preço que não é muito convidativo, mas é uma carne ótima. Mas, assim, o trivial realmente é esse. Ovos também, café da manhã geralmente é com ovos, ou na refeição com acompanhamento. Como o professor Diego também gosta de consumir, a gente também consome ele no egg coffee. O café a gente continuou tomando desde o início, a gente não interrompeu. A gente migrou ultimamente mais para descafeinado e tal, moído a grão mesmo, com o processo mais natural, sem químicos. Mas os ovos no café ficam uma delícia, com a manteiguinha também fica muito bom. Mas eu diria que se tivesse para poder formular uma dieta, assim, o mínimo, o que não poderia faltar, com certeza, fígado, a carne, se puder adicionar, aí seria a parte de mais, um pouco mais cara, ovos de salmão, que seria perfeito. Ostra já é um nível intermediário de preço, custo-benefício, mas também são coisas que eu não preciso comer diariamente, porque são alimentos muito ricos, né? Mas a ostra, a quantidade de zinco que ela tem, você come uma vez na semana, já você tem uma quantidade, garante os estoques que você precisa. Então, você pode ou deve fazer essas inclusões de outros alimentos de origem animal para complementar, mas no dia a dia eu ficaria nas vísceras na carne bovina, sem dúvida, para ficar tranquilo. Valeu. Então, tu não estás a tomar nenhum suplemento? Claro, desde... Pronto, suplementos, né? Tá aí é um tema que a gente... Não, tá na carnívora, realmente você tem deficiência, não tem nenhuma deficiência de nutrientes, você não precisa tomar nenhum suplemento. Atualmente, a gente fez o último check-up agora, eu estou fazendo suplementação na verdade, modulação hormonal, né? Reposição hormonal de algumas coisas que a gente fez, que aí realmente não... É o tipo da coisa, você já está há um tempo no nosso caso, 5 anos, sua alimentação toda ok, hábitos alimentares, higiene do sono, fazendo treinos, atividade física, então tudo já em ordem. Se alguma coisa ainda está pendente de melhorar, aí realmente a idade ou alguma disfunção que você tem específica, não tem jeito. Aí não vou fazer isso, minha alimentação sempre vai ser limpa, não vou tomar nada. Não. Se o objetivo é a saúde ficar otimizado, você pode fazer pontualmente aquilo ali. No caso, mais a parte hormonal, que é um pouco difícil às vezes de balancear, mas suplementos em geral, eu acho que a pessoa inicialmente ver, porque no primeiro ano, às vezes, você está fazendo uma mudança da dieta, você não sabe como é que, de fato, seu organismo está lá, capenga de tanta coisa que você deveria estar consumindo. Então, assim, no primeiro ano, eu acho que vale mais um experimento. Coma um pouco mais, até, às vezes, vale comer um pouco mais além da fome, porque você pode se perder sem saber se pode estar comendo de menos, pode tentar variar as opções de vísceras e carne, mas
suplementação é uma coisa que não se for necessário, eu acho que tem que consumir. Atualmente não estou fazendo esse pequeno ajuste e tal, mas não vejo problema nenhum. Claro que você tende a consumir, mas por mais que você esteja numa dieta muito nutritiva, vai depender como seu organismo está para poder absorver os nutrientes. Se seu intestino está realmente bom, porque não adianta você estar consumindo aquilo ali tudo, mas se você não estiver absorvendo, não vai adiantar. Então, primeiro você tem que estar bem e fatalmente aí com o tempo você pode reduzir ou até eliminar a necessidade de suplemento, mas eu não vejo nada como vilão. Agora tem que saber o que fazer. Ou então já tomar preventivamente, eu já não sou a favor, porque você não sabe, né? Nem a quantidade, se você está deficiente ou não. E aí era tentar achar um profissional que ele acompanhe, faça alguns exames específicos. Ah, estou precisando de mais selênio e tal, mas sempre, meu ponto de vista, é tentar conseguir isso aí pela alimentação. Mas caso não consiga, aí eu acho que é totalmente válido e pertinente usar os suplementos. Exatamente, exatamente. Muito bom. Maurício, eu também concordo que assim, a alimentação devia ser o nosso melhor tipo de suplemento, a alimentação completa em que nós não precisamos de suplementos. Então, mas é bom sempre ir tipo checando, não é, com o médico e ver como é que nós estamos. Mas também é algo que nós conseguimos dar conta, não é? Se a nossa tipo, energia está baixa, como é que está o nosso foco, a nossa tipo, função cognitiva, etc, etc. E também, o que eu falo sempre, não é? Também é bom a gente ser paciente num processo de cura, quando nós vimos numa dieta standard ou numa dieta super deficiente em nutrientes, como é a vegetariana, no meu caso, em que só depois de alguns meses, quem sabe anos, é que conseguimos repor tudo isso, certo, Maurício? É isso que eu estou vendo comigo, não é? Acontecendo assim, tipo coisas que eu desenvolvi quando vegetariana e agora finalmente a curar, só passado vários meses. Não pode ter realmente pressa. O pessoal que acha que estou fazendo já um mês, já quero ou emagrecer ou se curar de alguma coisa, isso aí vai depender de quão estragado o seu organismo esteja, ou não, né? Tomara que não. Porque realmente a gente vê casos de pessoas que com dias já têm melhores de sintomas de doenças autoimunes, por exemplo, que sente, mas tem outras que às vezes demoram até 10 meses, na verdade, só para passar a se adaptar a comer mais gordura e carne. Às vezes tem isso aí, o pessoal ou tem constipação, ou tem diarreia, tem uma série de adaptações, então vai depender. E já teve casos, por mais que seja a maioria das pessoas esmagadora tem uma boa aderência sem problemas nenhum, já sim, já ouvi relatos de pessoas que mesmo tentando fazer carnívora tudo certinho, ainda teve algum deficiente de alguma coisa. Mas nesse caso tem que investigar o passado da pessoa, realmente quão estragada ela estava, quão permeável estava o intestino. Então, a tendência é que se cure, mas não pode ignorar e não pode ficar só naquele dogma ali, eu tenho que comer assim, limpo e acabou, senão eu não posso sair. Não. Se o objetivo é a saúde, como a maioria das pessoas que está na carnívora para fazer a saúde, tem que usar todas as ferramentas, sem problema nenhum. Isso aí, para mim, acho que é o principal. E paciência, porque as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Tomara que aconteça para a maioria. Claro, essa é a mensagem. Boa, Maurício. Então, diz-me lá, tu fazes algum tipo de exceções? Quebras com outras comidas sem ser carne, peixe e ovos? Te permites fazer exceções? Sim, geralmente não, né? Não faz parte do nosso mercado comprar nada. A gente vai realmente direto no açougue e volta para casa. Mas, tipo, viagens que a gente faz, está de férias, vai para algum lugar, você acha uma fruta vermelha fresquinha ali, para tomar com um vinho. Vinho e café a gente sempre tomou, então isso aí pra gente. E o álcool também nunca foi bom. A gente sabe que é uma indulgência que vai ter o seu dano, dependendo da quantidade que você consuma, mas é uma escolha consciente. Mas plantas e temperos até realmente não vejo problema, né? Eu, na verdade, não tenho nenhuma intolerância a nada. Inclusive, posso comer glúten e tal, não tenho desconforto. Sei dos malefícios, escolho não comer, mas mesmo se eu comer, não vou sentir nada, mas ainda assim não vejo nenhuma vantagem. Então, exceções realmente quando depende da ocasião, mas nem é festa de aniversário e tal, essas coisas assim, não. É mais uma fruta vermelha, alguma coisa assim, um açaí, pronto. Aí uma exceção. Um chocolate 100%, um açaí de vez em quando, isso aí eu tomo sem problema nenhum. E sem culpa nenhuma, porque para mim eu não sinto nada e mesmo que fosse até um alimento terrível, hoje eu já fiz tantos depósitos no meu banco de saúde que não veria problema nenhum. Inclusive,
Recentemente, usei o medidor de glicose no braço, né, durante 15 dias para fazer alguns experimentos. E aí comprei cerveja, tomei meio litro de cerveja, consumi 200 gramas mais ou menos de uva, comprei aquelas barrinhas de proteína que o pessoal usa para malhar, comprei batata doce, mel, enfim, fiz alguns experimentos dessas coisas aí. No que eu percebi é que a maioria esmagadora, acho que na verdade todos, com exceção da batata doce, minha glicemia não passou nem de 100. Então eu estava mais ou menos 60, 70 ou até 80, mas subia assim 10, 20 pontos no máximo e depois voltava. Então significa que, para mim, esses alimentos aí foram todos ok. Inclusive até a cerveja que me espantou. Já a batata doce não. A batata doce eu passei, acho que foi parar em 140 a minha glicemia e tal. Mas serviu para eu perceber que, graças a Deus, meu organismo lida bem, a insulina tá tudo em dia. Se eu quisesse voltar a consumir esses alimentos, não teria problema nenhum. Mas percebi que eu não tenho vontade nenhuma de voltar a consumi-los. Eu fiz mesmo esse experimento para poder consumir, mas tá aí, comi uma uva, comi e tal, mas quero adicionar de novo? Não senti vontade. Essa é uma das coisas boas para poder você, às vezes, encerrar aquele vício que você tinha antigo, mas não e perceber também que o corpo continua flexível metabolicamente, né? Porque pode ser que você está tanto tempo sem comer, agora quem faz a carnívora realmente sem abrir exceção nenhuma por muito tempo, a maioria das pessoas até acaba falhando naqueles testes de intolerância à glicose, que quando consome alguma coisa, o corpo, da mesma forma que você demorou para ficar certo adaptado, às vezes ele pode... Você vai fazer... Tanto que algumas pessoas recomendam até você consumir alguns carboidratos se vai fazer um teste desse de intolerância à glicose alguns dias antes. Mas percebi que eu, graças a Deus, está tudo em dia e que não tenho vontade, né? Não faço questão de voltar a comer essas coisas. Continuo feliz com meus 99%, digamos assim, da dieta só com animais. Uau, muito bom. Esse tema que tocaste agora, Maurício, sobre acho que criar um dogma sobre a dieta carnívora, que também não é bom, tipo, criarmos um dogma, não é? Como o vegetarianismo, não é? Acabar por cair nesse erro de ficar muito focado e muito, tipo, só carne, peixe e ovos. Sim, de facto, esse é o que mais otimiza o nosso corpo, a nossa mente. Essa dieta também faço, tipo, acho que a minha experiência é igual à tua. Não prefiro ficar só assim, mas se provar, vou-me lembrar outra vez. É tipo um lembrete, porque é que eu decidi ficar neste Porto Seguro, chamo-lhe mesmo Porto Seguro, assim, a carnívora, que é quando Exatamente. tudo funciona de maneira excelente. E para algumas pessoas pode ter um risco de realmente aí, tanto que eu só recomendo também fazer esse teste, reintrodução, quando você já sentir que você tá tudo em dia, seus exames já estão ok, sua cabeça já mudou, aí você faz esse tipo de experimento, porque se você faz isso antes e ainda não tá 100% mudou o seu mindset, então você corre o risco de voltar a hábitos antigos, uma coisa, já comi o primeiro brigadeiro, vou comer o segundo, e aí já querer emendar o final de semana, enfim, pode despertar essas compulsões. Então, é melhor deixar a sua versão saudável lá na frente, escolher quando você vai abrir as sessões e decidir já cá ou não. Mas se você tiver já realmente tiver, assim como você, se tiver com a saúde ruim, não adianta você fazer a dieta 2 dias na semana, que não vai melhorar nada. Você com a saúde ok, você também, mesmo jacando 1 dia ou 2, eu não vejo isso aí causar problema nenhum. O que eu percebo é que quando você já pode fazer esse nível de meter o pé na jaca, porque sua saúde está ok, dificilmente as pessoas acabam fazendo isso porque não vê muito sentido. Porque vou fazer isso já. E a informação lhe dá essa segurança ou com essa nova visão sobre as coisas, né? Então, conhecimento é fundamental nesse aspecto. Boa. Boa, Maurício, gratidão pelo lembrete. Então, já falaste um pouco, eu queria te perguntar mais específico sobre a fruta. Já todos, bom, já nem falo dos vegetais, porque é algo que eu já falei muito assim em outras conversas, mas a fruta e o álcool, sei que bebes, e essa exceção que fazes com o café, mas que tipo de álcool bebes ou que tipo de fruta comerias pronto, se te permites isso? Pronto. Bebidas alcoólicas, hoje em dia, eu consumo bem, assim,
eventualmente, mas eu diria que uma garrafa de vinho uma vez por semana ou 15 dias, e geralmente eu divido eu e Tati, então acaba ficando que é 350 ml, quer dizer, para mim deve ficar uns 400 ou 450, que eu acabo sempre bebendo mais do que ela, mas ainda é uma quantidade bem pequena, a gente bebe mais vinho, mas eu consumo também uma cachaça artesanal, gosto de whisky, Jack Daniels, gosto de vodka, de gin, bebidas destiladas em geral eu sempre gostei e continuo consumindo sem problema nenhum. Cerveja era a minha bebida preferida, o gosto não mudou, eu continuo achando fantástico, mas desde 2015 eu parei de beber e as raras exceções que eu fiz realmente foi em ocasiões especiais, estar de férias, viajei para fora, vi aquela cerveja artesanal lá com um sabor diferente, aí como eu já falei, não tenho nenhum desconforto na hora que eu bebo, não tenho nenhum problema e tal, eu até me permito fazer isso de vez em quando, mas realmente é bem pontual, isso aí não faz mais parte do meu repertório. Mas bebidas alcoólicas, quem não gosta, não tem motivo nenhum para começar, porque realmente não traz benefício nenhum. E frutas, eu vou dizer que atualmente, acho que só realmente açaí. Como eu já comentei, de vez em quando eu tomo açaí. Aqui eu consigo achar um que eles não colocam xarope, mas tem que bater com um pouco de banana, então sem problema nenhum. Mas também não uso regular, mas serão as duas frutas no meu caso. Na maioria para as outras pessoas, eu diria que ficar realmente é a preferência para as que menor quantidade de açúcar, né? Apesar de as que o pessoal gosta mais de banana, de melancia, de tâmaras, que são as mais docinhas, mas a gente sabe que não são as melhores opções. Já as frutas vermelhas, mais azedinha, a quantidade, se eu não me engano, a proporção mesmo era 35 morangos para uma banana em relação à quantidade de açúcar, então pode até comer mais, sem culpa nenhuma. Então, seriam minhas opções. O velho coco, abacate, que a gente sabe que é mais gordo. Mas fruta, não vejo. Agora, depende do objetivo de cada um e se tolera, porque a fruta também pode ser excelente, assim como outros vegetais, para todo mundo, mas pode ser que para ela não seja boa. E até isso ela vai ter que perceber. E na carnívora é perfeita, porque você, como está comendo uma alimentação à base limpa, que teoricamente não vai inflamar ninguém, qualquer fruta hoje vou experimentar comer um abacate. Você vai saber se você teve distensão abdominal, se teve gases, se teve alguma coisa. Então, é perfeito nesse aspecto. Mas as frutas tendem a ser realmente melhores do que alguns outros vegetais e grãos nem se fala. Exatamente. Boa. Então, Maurício, já estou aqui perguntando, porque é uma boa pergunta, qual é a quantidade de proteína que você consome por dia? Você conta proteína? Boa. A gente não chega a medir nada, mas já fizemos algumas pesagens. Isso aí também foi uma coisa que a gente foi ajustando. Eu atualmente estou entre 700 e 800 gramas, mais ou menos, mas eu no primeiro ano estava consumindo quase 1,5 kg de carne, teve dias que talvez até uns 2. Não sei, aí o corpo realmente acho que estava precisando de mais ou estava deficiente, você acaba comendo muito. Mas eu também comi muito. E ela já é proteína pronta, né? Não ela crua, essa proporção. Mas eu acho que no início você deve comer até um pouco mais. Foi no meu caso assim, porque você tende a ficar mais saciado. Então você pode correr o risco de ficar restrição calórica. Porque se você comer numa dieta cetogênica, que você insere nuts, azeite, outras coisas assim, abacate, que é fácil de você comer, se você for para os queijos também e tal, beleza, você vai bater 2, 3 mil calorias, é tranquilo. Mas se você fica na dieta carnívora e for pesar realmente tudo, tá, você vai bater aqui 2 mil, 3 mil por dia, só comendo carne, ovos, é bem difícil, velho. A não ser que você vai inserir bacon, né? Porque bacon também é bem calórico e tal, mas você não vai comer bacon todo dia. Ou pode, né? Se você tiver um bacon de qualidade, você pode até consumir mais. Mas enfim, para você bater seu macro, é muito mais difícil. Então, você acaba consumindo, pode correr o risco de consumir menos. Eu percebi também que eu gosto, todas as minhas refeições eu não acho monótono, eu acho fantástico e delicioso, eu acabo, se deixar, eu vou consumindo mais do que até que eu tô com fome. Diferente de Tati, que tem a saciedade perfeita, se deixar, eu vou comendo até eu enxergar o fundo do prato. Então, porque eu tenho também essa percepção, eu preferi fazer o ajuste. Falei, vou reduzir a quantidade ao longo desse tempo e ver se não vai ter impacto, não. Então, eu cheguei, fui reduzindo e vi, não. Porque aquele esquema, assim, enquanto você está comendo, está gostoso, você vai querendo comer mais, mas
Tipo, de 1,5 kg, eu falei, não, eu vou comer 1,2 kg e tal. E vou ver se realmente eu tô com fome. Se eu ficar com fome daqui a algumas horas, beleza, vou lá e como de novo. Mas fatalmente não ficar com fome. Era mais a minha vontade de comer porque a comida tá gostosa. E aí eu fui descendo até essa quantidade, entre 800 gramas, eu diria, ao médio por dia hoje. Aí, pra mim, tá tranquilo. Sem perda de massa muscular nenhuma, continuo conseguindo manter meus treinos perfeitos e tal. Mas aí, mesmo assim, é um ajuste, né? Por enquanto, comecei de 1,5 kg, agora eu tô com em média de 800, mas a gente vai ajustando. A gordura, a proteína, isso aí é uma coisa, nunca vai ser fixo. A gente vai ter que ver conforme nossa época da vida, se você está treinando mais ou menos, se está envelhecendo, se vai precisar um pouco de mais, como é que está a sua absorção. Então, isso é alguma coisa que você vai ter que ficar ajustando o tempo todo. Você pode ter uma média, mas não vai ser uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo. Isso aí. Muito, muito bom, Maurício. Então, sim, porque realmente há a dieta carnívora em que comes mais gordura, tipo a proporção é o dobro da proteína, não é? Tipo 2 por 1. Mas eu acho que é muito intuitivo, especialmente o corpo sabe quando pede mais gordura, sobretudo isso, né? Quando ainda queres mais comida, talvez é bom carregar na gordura saturada. Carnes mais gordas, fazer a carne com mais manteiga ou mais banha, não é? Tipo, eu acho que é uma escolha consciente, assim, do que comer. Sim, até porque a proteína magra, eu também já percebi isso, quando tinha... Eu consigo, na verdade, eu me sinto melhor, 1 para 1 do que 2 para 1 de gordura. Mas eu percebo também quando eu estou comendo carne mais magra, já fiz experimentos também, você até fica com a composição melhor e acaba comendo mais para se saciar. Isso aí é fácil. Quando eu tipo fazer uma carne moída, mesmo que seja uma carne tipo assim, alguma coisa, uma carne mais gorda, mas eu conseguia comer muito mais. Aí você bota um corte mais tipo costela, pronto, você na metade do prato ali, a gordura já deu aquela sensação. A proteína é o macronutriente mais saciatório, mas a gordura dá o acabamento ali. Se você for comer carne muito magra, você vai acabar comendo mais, porque o corpo também precisa de energia, né? A proteína não é para ser usada como energia, é tecido de construção. A gordura é que vai lhe dar seu substrato energético. Mas é bom achar esse meio termo. Tem uma quantidade ideal. Proteína demais, às vezes pode dar constipação também. Vai depender de cada pessoa. Então, você vai ter que fazer essas combinações e ver como é que você se sente. Às vezes o pessoal também está letárgico, está sentindo energia. Deve estar comendo menos gordura. Você precisa de mais. Cada um vai ter uma demanda específica. Aí tem que testar mesmo. Ok, sim. Exatamente, estou aqui só lendo os comentários. Então, vem cá, Marisa, conta como é que você lida um pouco com a questão familiar, social. Bom, já sei que a tua companheira, aliás, começaste a fazer a dieta para acompanhar a tua companheira, isso é muito, muito bom, muito motivante. Mas, assim, por exemplo, tua família também faz, os pais, sei lá, tua família, irmãos, não sei se tens irmãos, mas... Então, com a família, na verdade, em 2016, quando a gente estava ainda fazendo low carb, cetogênica, eu já tinha colocado meu pai e minha mãe para poder fazer os exames fazer a curva insulínica com eles, né? Eu falei, vocês vão fazer os exames para ver como é que vocês estão. Se tiver tudo ok, eu não vou falar nada. Sigam suas vidas do jeito que vocês estão, porque vocês estão de parabéns. Mas eu sabia que pelo tipo de alimentação deles, eles não deveriam estar bem, né? Apesar de não estar apresentando nenhum sintoma. E aí os dois fizeram, a curva de insulina deu lá para cima de 100, né? A curva de 2 horas. Então, resistência insulínica garantida aí. E aí foram direcionar, né? Eu tentei ajudar para poder fazer uma low carb, melhorar, remover óleos vegetais, remover grãos. Minha mãe veio fazendo isso desde então, mas adora fazer umas receitinhas e tal, e sempre gostou muito de carboidrato. Meu pai tentou também, meu pai nunca comeu, foi de comer muito salada e tal, e aí, mas tentou melhorar a alimentação, teve uma melhorazinha no primeiro ano e tal, mas aí, quando eu fiz meu check-up de 6 meses, ele resolveu aderir também. Então, desde 2018, início de 2018, né? Foram 6 meses. A gente começou em 2017. 2017, pronto. No final de 2017, que daria 6 meses, meu pai também entrou e continua desde então. No caso dele é picanha, todo dia almoça picanha e tal, muitos ovos. Ele também nunca gostou de vegetais e aí
Ele Faz. não abandonou, continua até hoje. Inclusive, os exames ele repetiu recentemente. Está livre da resistência insulínica, fez o exame de glicose insulínica. Meu pai tem 75 anos. Tá sensacional, sem tomar medicação nenhuma, tá muito bem. Então, minha mãe Olha, tá com 78, mas ainda não tá no prumo, tá chegando lá. Cada ano ela tá melhorando, só que como ela é muito de receitinha e não gosta muito de comer carne e tal, eu fico ali botando no pé, então o processo dela tá compatível com o empenho que ela tá tendo. Então, resumindo, minha irmã não, minha irmã, eu tenho uma irmã, mas ela não segue nada, é dieta convencional. Então, em casa não tem problema, o pessoal já sabe como a gente se alimenta, não tem. E a família de pessoas mais próximas também já conhece, então não tem problema. Quando a gente faz as viagens, a gente geralmente fica em Airbnb. E aí, pronto, chegou no local, a gente vai explorar os mercadinhos, fazer compras, cozinha, faz as comidas em casa, escolhe alguns restaurantes pontuais que a gente quer conhecer. Então, também não tem muito problema em relação a isso. A gente já faz um estudo antes na área para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Mas outras situações como aniversários, confraternizações, a gente geralmente vai já alimentado. E se tiver alguma coisa lá que a gente veja no buffet, porque a gente não vai fiado, vou para comer naquele aniversário e tal. Não vou dar aquela desculpa que eu não posso fazer a desfeita e vou ter que comer. Aí, dependendo da pessoa, eu explico mesmo, ou já me conhece, mas, e já sabe que a gente não come. Mas, via de regra, a gente já vai alimentado e aí, se tiver alguma coisa que se encaixe na nossa alimentação e tem vontade, a gente come. Mas a gente não sofre mais com isso, não. É bem natural. Não certo. chega a atrapalhar, não. Ah, claro, sem dúvida, não é? Tipo, é tão prazeroso que já nem há volta, não é? Não é que ficamos mal por não comer aquilo que as pessoas tenham. Bom, aqui levantou uma questão também que já te queria perguntar sobre o jejum. Eu sei que já fizeste, tipo, eras muito regular com o jejum, mas se você faz jejum longo ou jejum intermitente, se força a isso, como é que é? Os jejuns a gente começou fazendo também lá em 2015. A gente escolhia um dia da semana, fazia sempre 24 horas, geralmente dia de domingo. Era um hábito regular, a gente fazia sempre, né? Às vezes fazia de 2 dias e tal, mas geralmente era uma vez na semana, 24 horas. Foi passando os tempos, esses últimos anos, a gente foi se preocupando menos. E na carnívora, menos ainda, porque você acaba ficando um espaço bem confortável entre as refeições, que acaba sendo esse jejum intermitente normal. Eu fiz ano passado, só para experimentar, um jejum, o meu mais longo foi de 5 dias, treinando todo dia, mas fiz só por curiosidade mesmo, porque você fez 48 horas, tá? Eu falei, vou ficar. O Diego estava fazendo o primeiro dele longo, na época, o professor Diego, aí eu falei, vou fazer também aqui só para a gente ver. Aí eu fiquei de segunda a sexta, normal, encerrei. Eu falei, beleza. Eu encerrei mais por chatice, porque é muito estranho ficar sem comer, né? E também, como eu já estou no meu peso ideal, não vejo ser muito produtivo. Não tenho mais nenhum problema de saúde para poder tratar. Então, para mim, o jejum terapêutico não vejo necessidade regular de fazer. O jejum é excelente para várias coisas, mas não é excelente para você ganhar e botar massa magra. Então, também, quem já está no seu peso ideal e quer construir músculo, não vejo também ser muito interessante você fazer isso recorrentemente. Mas é uma estratégia excelente. Na carnívora, você vai fazer ele sem sentir, porque você vai sempre se alimentar, só deveria sair da mesa realmente satisfeito. Consequentemente, você vai ficar fazer 2 refeições no dia, ou uma, dependendo das pessoas. Eu sou mais a favor, já testei ficar um tempo fazendo uma refeição só, mas eu vejo que 2 refeições, para mim, eu e Tati, a gente viu que se adequa um pouco melhor. Até porque tem os benefícios de uma estratégia e de outra, né? Quando você concentra as suas refeições todas em uma só, você tem que ver se realmente você vai conseguir bater a quantidade de calorias do dia que você precisa. Nem muitas pessoas, nem todo mundo que consegue, né? Às vezes comer tudo de uma vez só. O corpo também vai ter um limite que ele vai aproveitar da refeição de proteína para você estimular a mTOR, então não adianta, você vai ter, que é para você fazer o crescimento muscular, né? A síntese de proteína muscular. Então, você precisa, tem aquele limite, mas se você passar muito dele, você não vai ter muito benefício. Então, toda refeição, se você separar em 3 vezes, você vai estar estimulando 3 vezes ao dia sua síntese de proteína muscular.
tem esse benefício da outra vez, fazendo uma só, você não vai ter. Mas tem que ver se você vai ter fome para poder comer 3 vezes. Então, o cara que está querendo ganhar massa magra, talvez ele precise passar mais refeições. Aí ou ele vai montar essa estratégia sozinho, se percebendo, ou com um nutricionista que, se ele achar um atualizado e que faça essa abordagem carnívora, melhor ainda. Mas eu diria que o jejum é algo que válido. Quem tem peso a perder ou está se tratando de alguma coisa que precisa realmente estar em cetose, eu acho que o jejum meu eu só fiquei pronto. Na verdade, esse jejum de 5 dias, eu só fui entrar em cetose no 3º dia. Eu acho que a maior parte do tempo eu não fico em cetose, eu não meço o tempo todo, mas as poucas vezes que eu medi, geralmente era ridículo. No máximo ali 0,5, 0,6, pela quantidade que eu como. E como muito mais proteína do que gordura, então eu acho que eu não fico muito cetose. Mas se é uma situação, uma condição de doença autoimune, alguma coisa que você precisa levar, aí você pode direcionar mais realmente para esse lado. Aí cada um tem que ver qual é o seu objetivo. Muito bom. Só estou aqui a ver. Ok, esta pergunta. Já agora vou lançar aqui umas perguntinhas que o pessoal está a fazer. Quantas fazes por dia? Acabou de responder, né? Fazes 2. 2 ou 3? Geralmente 2, mas às vezes pode ser 3, porque, tipo, se comer de manhã, às vezes a gente tomou um egg coffee, aí acabou ficando sem fome, aí acaba comendo às 11 horas, depois só no final do dia, aí você acaba fazendo 3, mais ou menos. Mas se fosse fazer refeição grande mesmo, geralmente 2, de manhã, e a gente também gosta de fazer a última refeição o mais cedo possível, né? Para poder, como a gente procura dormir 9 horas da noite, mais ou menos, em média, a gente gosta de dormir mais cedo, então por experiência também, a gente percebeu que o estômago mais vazio, apesar de terem estudos que apontam para os 2 lados, que é benéfico, você não faz diferença na hora que você vai comer, outros dizem que faz, tem para os 2 lados, é bom você testar e perceber. Para a gente é muito melhor dormir quando você faz a refeição mais cedo. Então, pode comer muita coisa, a carne, graças a Deus, não fica inchado, você pode dormir tranquilo, leve, mas a gente faz a refeição geralmente mais cedo. Então, fica mais ou menos em 2. Mas cada um tem que ver o que vai funcionar melhor, né? E principalmente no início, enquanto você não tiver já acostumado, perceber, vale até a pena, eu diria, você controlar as calorias para você só certificar que não está ficando abaixo do esperado, porque aí a tireoide vai sofrer, a sua energia vai sofrer, enfim. É bom você só garantir isso aí, sem problema nenhum. Depois, você já vai acostumar, bater o olho, ver a quantidade de carne, ver que já é o suficiente, ou quando você vai ajustar automaticamente. Muito bom. Tem aqui outra questão também, Maurício. Nancy, como fazes para superar as dores de cabeça? Sinto muita chatice. Dores de cabeça. Eu não cheguei, no meu caso, eu não tive dor de cabeça, mas sei que algumas pessoas realmente se queixam disso. Pelo que eu vi de depoimentos e algumas coisas que eu já li, basicamente aí é desequilíbrio de eletrólitos. Via de regra, você consumir um pouco mais de sal ou resolve o problema. Porque uma das coisas que a gente faz nessa mudança, você vem de uma alimentação, se você está comendo algum industrializado, então as comidas, os produtos são cheios de sódio, então na verdade tem muito mais do que você precisa. E quando você passa a comer só comida de verdade, as comidas não vêm entupidas de sódio. Na verdade, você tem que se policiar para poder salgar a comida ou misturar na sua água e beber para garantir, porque é muito fácil. Hoje em dia mesmo eu até gosto de salgar menos a carne porque eu gosto mais do sabor. Mas eu sei que às vezes não é o suficiente. Geralmente, a última revisão que teve, se eu não me engano, a ingestão recomendada era 5 gramas, pelo menos, entre 5 e 7 de sódio por dia. Mas você só comendo comida de verdade é muito difícil, às vezes, você bater até essa meta. Quem está comendo alimento processado, aí estoura facilmente isso aí. Mas em relação à enxaqueca, eu creio que seja isso. Os carboidratos também pode ter algum ou outro que interfira nisso aí, pode ocasionar. Mas é para identificar só realmente fazendo uma alimentação carnívora aí, testando. Via de regra, se você estiver sentindo na carnívora, provavelmente vai ser, e sem fazer nenhuma sessão, desequilíbrio de eletrólitos. E aí, ou sal, ou se realmente só o sal não resolver, aí seria o caso de ver se tiver um profissional que possa lhe ajudar para poder manipular uma combinação de potássio, magnésio e sódio, né? Porque pode ser que esteja você mais deficiente de um ou de outro, aí mais específico. Mas eu apostaria aí realmente nos eletrólitos. Ok, muito bom, sim.
boas dicas que está aqui dando o Maurício para nós. Valeu mesmo. Está aqui outra pergunta, acho que é interessante, sobre os laticínios. Tu derivados de leite, consomes queijo ou iogurte, queijos amarelos? Pronto. Laticínios a gente considera nosso junk food, porque a gente não tem muita maturidade para comer. Se deixar, a gente abre um queijo, come ele todo. É muito fácil, é muito gostoso você comer um queijo. Leite a gente não bebe, manteiga a gente consome regularmente. Eventualmente a gente faz aqui. A gente lê esse Tati. Na cozinha é só fritar ovo, fazer um filé ou uma carne moída, não mais que isso. Mas assim, os laticínios têm o seu benefício pela literatura científica. Ou eles são neutros ou benéficos. Não me lembro de ter realmente um comprovando que causam problemas. Mas isso na população em geral, né? Não, são apenas mais dados epidemiológicos, ou seja, de observação. Só que, no fundo, a gente sabe que tem as casomorfinas nos queijos, principalmente a proteína do leite. Todo mundo tem medo da lactose, mas a caseína do leite, que é a outra proteína, além do whey, que é a mais inflamatória. Então, podem sim causar vários problemas, desde acne até indisposição, gases. Então, é o tipo da coisa. E a gente vê na pele. Eu mesmo, sempre, na mesma hora, uma espinha estoura aqui, quando a gente está descendo forte no queijo ou está se excedendo, a gente percebe que a pele já estoura um pouco. Então, não... Eu acho que pode fazer parte, sem problema nenhum. Mas, se tiver alguma percepção de intolerância ou alguma coisa assim, é bom remover. Ou então, pelo menos, se você não percebe nada, fica só um tempo sem consumir para ver se você vai perceber alguma melhoria. Se não percebeu nada, foi ótimo. Então, você tolera bem e pode consumir sem problema. E tem a opção também de fazer, além de você evitar, você pode escolher as opções como os tipos de caseína A2, né? Que seriam búfalo, ovelha, cabra e algumas vacas. Aqui no Brasil a maioria é A1. Teoricamente, e pelo que parece, essa proteína, a caseína A2, ela é menos inflamatória. Então, até algumas pessoas que são intolerantes a um queijo normal, às vezes como queijo de cabra, não tem problema nenhum. A manteiga de búfalo, enfim. É um outro experimento também. Eu sou intolerante, você pode, talvez numa fase boa, escolher algum desses aí. Cabra, búfalo, búfala, ovelha e aí as vacas depende eu não sei a raça de cabeça, mas tem algumas que são. Mas a maioria do Brasil que vende aqui não é mais difícil você encontrar. Mas são opções menos inflamatórias, digamos assim. Mas em termos de sabor, é fantástico. A gente faz o consumo, mas se policia para poder não... De vez em quando a compra e depois, não, vamos ficar um tempo sem comprar, porque se deixar, a gente come direto. Até porque eu acho que o fator mais acho que ter em conta é que o leite não vem cru, não é? A maioria do leite está pasteurizado e o mesmo com as natas, com manteiga e com os iogurtes. Então, acho que para mim, esse é o que eu sinto mais diferença quando tomo laticínios. A vaca, os fermentados, tipo com o kefir, ou mesmo iogurte, ajuda a cortar esses danos, né? Mas o ideal seria beber cru, não é? Como os ancestrais faziam. Mas infelizmente está difícil. Aqui a gente consegue achar, de vez em quando, acho até uns queijos feitos com leite cru, mas é bem mais difícil assim, encontrar. Mas quando a gente acha, com certeza a gente dá preferência para isso do que os pasteurizados. Está aqui a Helena a perguntar o que é que estimulou a mudança de 2017. Helena, o Maurício falou no início, a live vai ficar gravada, tá? Podes voltar também aqui a Fabi está a perguntar quantos quilos perdeu em quanto tempo. Lembro-me que foi em 6 meses, perdeste 30 quilos. Deixa eu ver, foi 115 para 75, foi o total. Mas isso aí eu perdi, na verdade, na low carb e na cetogênica. Então, na carnívora, praticamente eu não ganhei nem perdi. Eu continuo, depois eu estabilizei o peso em 80 e no máximo oscilação 82 ou então 78. Só que isso aí, na verdade, é oscilação normal de líquido, mas meu peso ficou estabilizado. Depois que eu perdi, a carnívora eu não ganhei nem perdi peso. Agora, o que eu percebi... Tati aqui já fez as contas, mais ou menos 35 quilos. Mas isso não pela carnívora. Se eu tivesse feito carnívora também, mas foi estratégia de comida de verdade. Só que o que eu percebi na carnívora em relação à cetogênica, eu cheguei a bater 75 quilos, mas eu estava muito magro. Eu fiquei sem massa muscular.
Então eu tenho até algumas fotos que eu lembro, na época que eu estava até fazendo crossfit, falei, porra, eu tô magro, mas tinha outra composição. Na carnívora isso aí melhorou muito. Não que eu vou ficar realmente muito mais forte, até porque meu propósito não é esse. E você também, sem o carboidrato, você não vai ficar com aquele inchaço do glicogênio muscular que todo mundo tem, volume muscular. Não necessariamente é a maior força, né? Pô, não é a maior... você tem mais músculo ou aparência de você ter mais músculo, mas não significa que você tenha mais força. E isso aí eu percebi. Os treinos na carnívora, eu consigo, a parte de calistenia que eu venho treinando mais recentemente, eu consigo ir melhorando gradualmente nos exercícios. Então, e como você não vai ter esse glicogênio, então você não vai ficar avolumado como o pessoal quer ficar, as mulheres querem ficar paniquete e tal. Você vai ficar com um físico definido, vai ficar com muito mais força, vai ficar, vamos dizer, mais rasgado, porém, se você quer volume, aí eu não sei se... você vai ter um limite natural que você vai conseguir fazer isso. Porque o corpo vai ficar mais seco, você não vai estar tão inchado. Porém, o músculo que você tiver é músculo de verdade. Até para você perder, não perde da noite para o dia. A diferença é essa. O outro, a gente sabe que o pessoal é o tempo todo comendo frango, batata doce e tal, sei o quê, porque senão cataboliza. Claro, porque ali é uma aparência mais do que a realidade do seu perfil de fibras musculares. Olha, muito interessante agora que falaste, Marícia, porque é muita aparência. O pessoal pensa que está aí super inchado, não é? Musculoso, mas afinal é a retenção de líquidos. É, não é bom, não é bom essa aparência assim. Não, lá está, afinal o músculo é igual ou pior do que um corpo alimentado por proteína e gordura sem hidratos de carbono. Com certeza. Afinal, há sempre um pouquinho de hidratos de carbono na carne, não é? Sobretudo nas vísceras, assim, tem Sim, sempre. mais nas vísceras. Tem alguns frutos do mar que tem bastante carboidrato, até proporcionalmente. Não lembro se foi. Eu cheguei a fazer um post sobre isso, mas não estou lembrando. Não sei se foi mexilhão ou algum molusco do mar. No fígado tem, porque ele é uma das coisas que ele acaba preservando. No rim também tem um pouquinho, mas nada que vai fazer. Não tem carboidratos, não vou comer uma víscera, alguma coisa. São Não. quantidades irrisórias. Na carne muscular é praticamente zero, porque você, depois que mata, tem o rigor mortis e ele continua ali as células fazendo metabolismo, então a tendência é você zerar o glicogênio mesmo. Mas, por isso que o pessoal chama de dieta virtualmente sem carboidrato. O que você vai consumir de alguns vísceras, alguns órgãos, não tem nada que vá te tirar da cetose ou então subir sua insulina, sem risco nenhum. Mas já é uma quantidade, a não ser que você resolva tipo consumir mel, que é outro tópico aí, alimento carnívoro, mas que aí na verdade é um carboidrato puro ali. E você come, Marícia, mel? De vez em quando? Já fiz o teste, a gente comprou um mel, procurou achar um mel cru, orgânico, para poder fazer o teste. Fiz um experimento para ver se tinha algum desempenho em relação ao treino. Não vi diferença nenhuma, nem antes e depois, nem nada. Mas é um alimento gostoso. Eu diria que seria interessante para quem quer consumir um carboidrato, que realmente percebe que isso aí vai melhorar o treino de alguma forma, mas que tem intolerância a algumas frutas ou vegetais. Então, o mel seria um problema. E pelo que tem a literatura também indicando, tem mais benefícios do que possíveis malefícios. Claro que isso no limite, até 20 gramas, na verdade, usado como adoçante, não como alimento. Então, tem essa diferença também. Mas não vejo nenhum motivo para passar a usar, a menos que você... Mas também não vejo motivo para não testar. Pode testar, às vezes é uma opção. Mais uma vez, não é aquele dogma, você tem que ver. Você tem que estar feliz seguindo aquela dieta. Se você pensar, porra, não posso, estou com vontade de comer um doce, faz o teste. Agora, não pode virar o pote de mel ou passar a fazer isso aí de uso regular, porque a gente sabe que não vai acabar bem. Exatamente, boa. É isso, só como adoçante de vez em quando e não fazer isso um alimento. Não é como os queijos, não é? Não é por ser de carnívora que vamos agora comer o que quisermos de queijo. Gostei Exatamente. dessa, tipo, acho que a fast food da carnívora são os queijos. Gostei muito dessa versão. Muito fácil. Bom, estamos finalizando aqui a hora. Só tem aqui, bom, a Fábio está perguntando, mas já respondeu o Maurício a esta pergunta, tá, Fábio? Com a carnívora você não teve nenhuma deficiência nutricional. Não, só não teve, mas como está a recuperar de uma síndrome
metabólica e, enfim, e outras doenças que teve no passado. Então, carnívora é bem feita, com consciência, é só alegria. Com certeza. Respondendo ali rapidamente, perguntando o chocolate amargo, em pequena quantidade, se pode ou não pode. Na verdade, poder, as pessoas podem tudo. É isso. A carnívora não vai ter é uma alimentação baseada em alimentos de origem animal. Então, se você quiser seguir a risca, você só vai comer o que for bicho. Mas, se você também não... então não quero, a carnívora não é para mim. Mas, se você vai comer pelo menos 80% do seu prato vai ser bicho, e você precisa comer um chocolate amargo, ou então comer uma fruta ou outra sem problema nenhum, e você consegue manter essas proporções, sensacional. Melhor do que você não entrar, não quer nem saber do que se trata, só porque sabe que nunca mais vai poder comer sua fruta ou qualquer outro carboidrato que você goste e que precise. Praticamente, você tem que analisar e fazer a configuração que funciona melhor para você. Essa eu acho que é a coisa mais melhor que você pode fazer, porque a ideia é você seguir até o final da sua vida. Você não vai mudar. Você vai ajustar conforme você precisa. Mas você tem que estar numa dieta saudável e feliz nela. Porque senão já tem prazo contado aí para você largar e voltar para o estado doente de antes. Exatamente, Maurício, muito bom, muito bom. Gostei muito. Exatamente, se é para fazer com prazer, com alegria, que seja sustentável, que consigamos ficar nessa dieta durante muito tempo. Mas lá está, isto é tão novo, mas é tão antigo, gente. É assim que viviam os nossos ancestrais, tá? Ainda hoje em dia, aqui perto, sabes, Maurício, eu estou na Angola, e aqui perto Sim. tens umas tribos que eles alimentam-se de vaca e de leite só. São os Mucubais, que é um subgrupo dos hereros. Fica no sul de Angola, na Namib. Deserto. São desertos, gente. Não há, nem sequer podem plantar. Mesmo que tivessem sementes para plantar couve e batata e árvores de fruta, não tem. É deserto. Massa. Inclusive, um dado interessante em relação a essas tribos ainda que mantêm esses costumes, as dietas mais ancestrais, é que, via de regra, eles são 100% saudáveis, né? Eu tinha até vi uma palestra recentemente que aí qual deve ser a principal causa dele, das doenças possíveis que a gente tem hoje em dia. Seria justamente os óleos vegetais, que meu recado aqui seria, você não vai nem aderir à carnívora, mas você vai mudar alguma coisa, acabe com os óleos vegetais de sua vida. Remova eles, ou seja, diminua para zero, para ontem, que é realmente é o maior vilão das doenças crônicas hoje em dia. E a média dessas tribos aí, ou povos ancestrais, que tem de gordura saturada, poliinsaturada no corpo, né, os ômega 6, é mais ou menos 3,8% da massa gorda dessas pessoas é a concentração que tem. Porque a gente, toda vez que a gente come, tirando os ruminantes, que eles conseguem lidar bem com isso, mas porcos, galinhas, a gente come gordura insaturada, ou mais ou menos as pufas, como são chamados, os ácidos graxos poliinsaturados ômega 6, você não consegue usar, a mitocôndria não vai usar aquilo ali como energia, ela vai danificar e oxidar, não só ela, como o colesterol, e você vai armazenar no seu corpo. Mas fizeram um estudo e perceberam que, justamente nessas tribos ancestrais, o percentual deles é só 3,8%. Então, mais do que você consumir só gordura, proteína e menos carboidrato, porque tem tribos que consomem 94% da dieta é carboidrato, sendo que 90% é só batata. E gordura é 2%. Mas, mesmo assim, eles são magros e não têm doença nenhuma. Porém, a quantidade de gorduras e óleos vegetais é ridícula, é 0,7. Então, e esses comem muita carne também, a maioria é gordura saturada, então a quantidade de óleos vegetais de ômega 6 é ridícula. Então, isso aí é fantástico. E esses povos ancestrais são o espelho que a gente deve buscar seguir os hábitos dele, porque eles claramente continuam sendo saudáveis. Os que não mudam para os hábitos ocidentais da civilização moderna. Muito bom. Muito bom mesmo. Também já agora mais uma pergunta. Sentiu o aumento da libido depois da carnívora? Acho que sim, falou da testosterona há bocado. Bom, a testosterona dos perfis, o perfil hormonal com certeza melhorou absurdamente. Percepção de virar libido, não percebi. Na verdade, continuou a mesma coisa. Claro que você vê
uma melhora em todos os aspectos da parte hormonal. Mas é isso. Muitas coisas eu não tive muita percepção, é porque eu não vinha da cetogênica, quer dizer, eu já vim da cetogênica da low carb praticamente com a minha vida já equilibrada, então, metabolicamente. Então, eu não tive realmente muitas percepções, além do sono, a composição corporal, tem alguns benefícios assim. Mas a parte hormonal realmente não tive essa percepção toda, mas é um dos casos, dos relatos da maioria das pessoas, sentir que a libido disparou e tal. Eu não percebi nem piora nem melhora. Para mim, esse daí foi indiferente. Na teoria, nos números estão melhores, assim, mas essa parte hormonal é meio complexa, um pouco de se avaliar. Ok, Maurício, já passou uma horinha e 5. Eita. Passou bem rápido essa conversa, bem produtiva, bem esclarecedora. Somos super agradecidos. Assim, recomendação. Bom, já tiveste dado assim muitas dicas para a galera, para quem está começando na carnívora ou para quem está curioso. Se quiseres dar assim, umas dicas finais de, sei lá, de como continuar. Eu acho que a dica principal é realmente se informar, parar um tempo de ir para estudar, para ler antes de começar, porque de fato você está saindo da matrix nutricional e vai ser bombardeado de todos os lados, família, profissionais, todo mundo vai achar que você está enlouquecendo. Então você vai ter que realmente se basear seu esforço estudando, entendendo o básico para saber responder todas as dúvidas, não só para os outros que vão lhe atacar, mas também para você, porque vai chegar uma hora que você pode chegar assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou comendo minha pizza? Por que não... Você tem que ter essa resposta na cabeça. Não estou fazendo isso porque eu quero ter um desempenho melhor no meu esporte, ou então quero curar um problema de saúde que eu tenho. Você tem que saber primeiro por que você vai estar fazendo aquilo ali e depois por que você não vai morrer comendo tanta gordura e tanta carne, que é outra coisa e não tem nenhum tipo de problema. Então, só estudando. Isso aí não tem outro aspecto. Você não precisa chegar no nível de estudo nerd, de querer saber um bocado de coisa. Eu acabei gostando tanto do tema que aí, às vezes, eu tento chegar um pouco mais aprofundado, não no nível de um profissional da área de saúde, nunca quis, e nem vou tão longe de ser médico ou nutricionista nem nada, só contribuo com dicas. Mas eu gosto de saber por que aquilo está funcionando, por que dá certo ou não dá certo. E não ficar refém de que eu tenho a sorte de ter um profissional que vai me atender, que vai resolver meus problemas todos. Ele falar, faça isso, eu faço, não faça isso, não faço. Não, eu gosto de... Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho esse questionamento e vou ponderar tudo. Claro que aí cabe a ele também me convencer de que ele está falando com propriedade sobre aquilo ali. Porque não basta ser... Você tem que ter a combinação das evidências e a prática. Não adianta você estar com a literatura linda lá lhe mostrando ensaios clínicos randomizados que aquilo ali faz bem ou faz mal. E na prática, pode ser que aquilo ali não se aplique de forma nenhuma, ou pelo menos para você. Então, informação, sem dúvida, é fundamental, é o que eu digo. Você, estando bem informado, você vai fazer melhores decisões, seja na carnívora ou em qualquer outra dieta. Se for da carnívora, vá lá no site que eu acho que você vai ter um porto seguro de credibilidade. Falou maravilhosamente bem, Maurício. Eu concordo, da mesma linha de pensamento. Gente, paramos de delegar tanta responsabilidade aos profissionais, supostamente profissionais de saúde, não querendo, tipo, falar mal da medicina, não é? Mas, infelizmente, é um pouco frustrante, não é? Não vermos a nossa saúde aumentar e só prescrição de medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios. E então, por isso é que, como a Marisa acabou de falar, e muito bem, gente, conhecimento não ocupa lugar. Ler, Exatamente. entender como é que o nosso corpo funciona. E lá está, aqui o Maurício, a sério, Maurício, é muito bom o teu site, é muito esclarecedor. Gente, só vão lá, tá? Acaba a live e vai correr para o site do Maurício, está muito bom. Está lá mesmo um guia para a dieta carnívora, a diferença entre carne vermelha e carne branca, enfim, todas as vossas dúvidas que não foram esclarecidas hoje, está tudo lá. Com certeza. E também a página dele, assim, com artigos científicos muito massa. Gratidão, Maurício, mais uma vez pelo teu serviço ao planeta. É um verdadeiro serviço do teu e da Tati. Um abraço para ela. Já agora, onde é que está no Brasil? Nem perguntei. Como é? Onde é Que que horas vocês são estão aqui? no Brasil? Somos de Salvador. Ah, Salvador, Bahia.
Exatamente. Amo a Bahia. Sorria, você está na Bahia. Adoro É. Bahia. Valeu, eu Olha, agradeço. Fico honrado pelo convite. yeah, Não gosto de contribuir com o que for possível para poder ajudar as pessoas a terem mais acesso à informação. Eu sei que tem muita gente, principalmente as pessoas que estão chegando agora, porque quando a gente começou lá em 2015, tem yeah. pouco tempo também, mas tinha muito menos informação, muito menos pessoas falando sobre, inclusive low carb, ainda low carb, cetogênica também ainda estava engatinhando. Então, você tinha pouca coisa, não tinha tanta referência, você não se perdia tanto. Quem começa hoje, milhares de perfis de Instagram, no Twitter, tem um bocado de gente, sai matéria na televisão, falando bem, falando mal, então eu acho que a pessoa fica muito perdida. Aí tem que ter a sorte de achar bons perfis, boas pessoas que queiram realmente passar informação. Isso aí é fundamental também. E com o tempo, você fazer seu próprio crivo de qual é a versão que funciona melhor para você. No final, é você que vai decidir o que é que você bota na boca. Então, por mais que eu ou qualquer outra pessoa esteja falando, você Yeah. que tem que testar, tem que avaliar e viver com suas escolhas. Opa, Maurício, mais uma vez, um grande abraço para Salvador e gratidão, Valeu. galera. Obrigado a todo mundo que participou da live aí, pelas É isso. perguntas. Diego, Regis, o pessoal que está aí, Soninha. Valeu. Um beijão, galera. Sim, abraço, sério, Maurício. Até a próxima, vamos ficar aí no foco. Yeah. Valeu. Valeu, gratidão. Até já, Tchau, pessoal. tchau. Com licença. Até já.